Tu tens sido tão bom para mim. E não creio que só para mim, para nós. Antes de eu respirar, Sopraste tua vida em mim. Não apenas em mim, mas em tantos. Bendito seja o nome do Senhor. Tão bom. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixas no ventre só para me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Por mim, por você, por nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Graça e paz, amados. Louve ao Senhor, toda alteza este Deus maravilhoso, de infinito amor. Mas teu amor lutou por mim, lutou por você. O amor de Deus, tão bom para mim, para você, para nós. Não tinha valor, mas não tinha. Pagou por mim. Tudo pagou. Um preço alto. Esse Deus tem sido tão bom para mim, para você, para nós. Louvado seja o Senhor. Ousado amor de Deus. Deixou e veio nos encontrar. Grandioso. Mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que Deus magnífico é o nosso Deus. Magnífico é o Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele trouxe luz para as sombras e veio nos encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar a mim e a você. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Ele traz luz para as sombras. Este é um Deus que age assim. Destrói as mentiras para nos encontrar. Impressionante, infinito é o amor de Deus. Que deixas no ventre nova só para te encontrar. Não temos como comprar esse amor, nem merecer esse amor, mas mesmo assim, Ele entregou-se por mim, por você, por nós. Oh, querido Senhor, magnífico Senhor, magnífico Deus. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém, abençoado? Ele é o Senhor do amor, do infinito amor.
do amor que pagou por nós um preço alto, altíssimo preço, preço da vida do seu único Filho, Jesus. Por amor a você, a nós, o Senhor fez isso. Que esse amor possa estar enchendo, inundando a nossa mente, nosso coração, a nossa alma. Que a graça também possa fazer assim, encher-nos, e Ele possa abençoar-nos mais e mais, ricamente, a cada momento, a cada dia, e nesta hora quando estamos juntos, ligados, ainda que cada um na sua casa, mas ligados pelo Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós e faz-nos ser um corpo em Cristo. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Que bom podermos ter esse tempo de comunhão. Que bom podermos nos encontrar outra vez na presença de Deus juntos, cada um no seu lugar, mas numa comunhão, entrelaçados, ligados pelo Espírito Santo. Que bom ver os seus rostos, que bom estarmos desfrutando desse tempo. Que o Senhor possa estar trazendo da abundância dele sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua alma, nesta hora, em nome de Jesus. Deus abençoe-nos ricamente nesse tempo. Nós somos muito gratos a Deus porque podemos estar assim desfrutando desta preciosa oportunidade de termos comunhão nesta hora. Podemos louvá-lo, podemos ler a palavra, podemos orar, podemos meditar na palavra, receber mais de Deus para as nossas vidas. E nós temos aquele pedido, aqueles pedidos, não é isso? E desejamos relembrá-los, que nós temos feito a cada um dos irmãos. Nosso pedido é algo assim que tem feito uma grande diferença na vida de todos aqueles que têm conseguido. Tem sido um acréscimo precioso de Deus sobre a vida de cada um. Então, eu quero sugerir a você para que prossiga. E se você tem feito, se você ainda não começou, comece. Você haverá de ver o quanto haverá de trazer para a sua vida o Senhor. O primeiro pedido é seu tempo particular com Deus, seu tempo de abrir a Bíblia, você e Deus, e de abrir também o seu coração e falar com o Senhor, abrir mesmo o seu coração e estar em comunhão com o Senhor, junto, isso, você e Ele, num tempo particular, num lugar reservado para abastecer-se do Senhor. Ele tem muito para trazer para a sua vida, então não perca, Ele tem uma recompensa que é para hoje. Então, eu espero que você tenha recebido. Tem mais ainda para você receber, que você receba hoje. Mas Ele tem uma porção para amanhã. Para cada dia, Ele tem uma porção. Como o maná. Como o maná. Nos dias que o povo caminhava no deserto. Então, esse primeiro pedido, esse incentiva você a fazer isso. Você será ricamente abençoado, fortalecido pelo Senhor em fazendo isso a cada dia, na presença dele se colocando. Segundo pedido, reúna sua família num outro momento, leiam juntos a Bíblia, orem, cantem, recitem versículo. Então isso será algo também precioso para a família, na presença de Deus, receber juntos o que Deus tem reservado para cada família. Então, não perca, não é isso? Não perca, não desperdice o que Deus tem para a sua vida, para você e para a sua família. Esse é o segundo pedido. Para você estar na presença de Deus, orando uns pelos outros. O terceiro pedido é esse, e orando por salvação de vidas. Pela salvação de muitas vidas. Deus pode salvar a muitas pessoas neste tempo. E aproveite para enviar mensagens, um versículo para alguém que você conhece, alguém da sua família, da sua vizinhança, pessoas que você nem conhece. Envie textos, palavra viva, preciosa, poderosa de nosso Deus. A boa notícia de salvação, a boa notícia de que Jesus salva, de que Jesus perdoa, de que Jesus transforma, de que Jesus dá vida eterna. Então, ore pelas pessoas e envie também mensagens para elas. Queremos, quando nos congregarmos outra vez, reunirmos outra vez, estarmos tendo a alegria de ver pessoas se chegando. E isso pode, de fato, acontecer.
pessoas se entregando agora, depois vindo a se congregar conosco, estar se congregando conosco e com o povo de Deus em toda a terra. Esse é um tempo de Deus salvar muitas pessoas. Nós podemos ser esses instrumentos em oração. E ainda mais um pedido é para que você possa estar fazendo aquele tempo de estudo no domingo pela manhã. Isso o pastor Vinícius faz com os adolescentes e jovens, pastor César com os casados e a Cris com as mulheres. E o irmão Ademilson estava se preparando. Quando ele estiver tranquilo, eu penso que ele vai fazer o aviso e aí nós poderemos tê-lo também, isso com o ensino do domingo pela manhã. Então, faça contato com os professores, com esses irmãos que ensinam no domingo pela manhã. O estudo tem sido algo precioso, abençoado, e Deus quer acrescentar à sua vida a palavra dele, a palavra viva, poderosa, para abastecer, fortalecer você, fazê-lo ficar firme e de uma maneira que você se alegrará e terá contentamento ainda para repartir, compartilhar com outras pessoas. Então, não perca. Um outro pedido, nós vamos enviar o livro que o pastor John Piper esteve escrevendo. Ele escreveu na direção do coronavírus e Cristo, e nesse tempo em que nós estamos, é algo precioso. Já li e ele está, você pode lê-lo no celular, não é isso? Você pode, então nós vamos estar enviando para que vocês possam ler. Será algo precioso demais. Já fiz a leitura, não é um livro tão espesso, e você pode lê-lo no celular, e você vai ser muito abençoado. Ele escreveu, e para que pudesse ser feito assim mesmo, nesse tempo, não é isso? E em todos os lugares, tem sido traduzido para tantas línguas, tantos idiomas, e tantas pessoas têm tido acesso e têm sido abençoadíssimas pelo Senhor com a leitura deste livro. Então, eu peço, nós vamos enviar e você vai abrir e vai poder estar lendo. Isso, a cada dia, lendo um pouco. Cremos que haverá de fazer muitíssima diferença na sua vida, nesse tempo em que nós estamos vivendo. O que Deus está projetando com esta questão? O John Piper, ele é um pastor norte-americano, já tem vindo ao Brasil algumas vezes, escritor de muitos livros, e possivelmente nesse tempo um dos maiores, se não o maior expositor bíblico, isso, o maior expositor das Escrituras Sagradas, alguém com uma compreensão teológica abençoadíssima, vastíssima, e alguém que tem uma percepção espiritual, uma clareza das Escrituras, uma percepção de Deus muitíssimo abençoada, e haverá de abençoar a sua vida esse livro. Então, esse quinto e último pedido. Nós vamos falar com Deus, vamos orar e vamos ler a palavra de Deus. Vamos fazer assim? Quero convidá-lo a falarmos juntos com o Senhor, nosso maravilhoso Senhor, nesta hora. Ó Deus querido, Deus majestoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus da glória, Deus da eternidade, Deus da verdade, Deus de todo o poder, de toda a autoridade. Nos achegamos juntos nesta hora à Tua presença, nos entramos juntos diante do Senhor nesta hora e com um coração grato, alegre, ó Deus, satisfeito pelo que o Senhor tem feito por nós. E nós pedimos que nesta hora o Senhor nos abençoe, ó Deus, ricamente, abençoe as nações, abençoe a nossa nação, abençoe os governantes, abençoe os nossos governantes, livra-os do mal, livra a nossa nação do mal, livra o nosso estado, a nossa cidade, livra os governantes, livra o teu povo, abençoa teu povo em toda a terra, nesta nação, nesta cidade, abençoa, ó Deus, a todos nós, traz-nos mais do Senhor, visita, ó Deus, aqueles que estão com questões da saúde, precisando de socorro, de livramento, visita estas vidas, visita a mente delas, o coração delas, o corpo delas, e ó Deus, age pela tua bondade e graça. Também aqueles que estão passando por horas de necessidade, ó Deus, alimentar, financeira, socorre também, querido e maravilhoso Deus. Livra estas vidas, livra a cada vida, socorre mesmo, Tu és o Deus,
de todo o poder, de toda a autoridade. Então, rogamos por cada vida, rogamos salvação de vidas, tantas pessoas possam te conhecer, te experimentar, saber o quanto é maravilhoso pertencer ao Senhor, o quanto é maravilhoso ser do Senhor e ter comunhão, se desfrutar de comunhão com o Senhor. Abençoa muitas pessoas com salvação e abençoa-nos nesta hora com a Tua palavra. Abre os nossos olhos, ilumina nossa mente, fala o nosso coração. Nós pedimos, suplicamos, querido e majestoso e maravilhoso. Deus, como Tu és bom, como é bom pertencer de fato a Ti, como é bom ser cuidado pelo Senhor, estar debaixo dos Teus cuidados, dos Teus livramentos, estar vivendo, ó Deus, o Teu propósito, estar vendo o que o Senhor está a fazer e direcionar, ó Deus, como, ó Deus, de fato, o Senhor é digno de ser adorado, de ser, ó Deus, de fato adorado em nosso coração, amar o Senhor por inteiro, a nossa mente, a nossa alma e com todas as forças, pois digno é o Senhor. E obrigado por esse tempo. E fica conosco, e fala conosco, visita cada irmão, ó Deus, conectado nesta hora, visita suas mentes, seus corações, suas casas, visita cada necessidade, seja com cada um. Suplicamos, Deus, rogamos por nossa cidade, livramento para nossa cidade, livramento para cada vida. Nós pedimos já agradecendo e te bendizendo, no nome soberano de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Que bom. Nós queremos hoje estar meditando numa palavra a respeito de um dos reis de Israel. E nós queremos estar lendo e vendo um pouco sobre a vida deste rei, o rei Acabe. Penso que você sabe, não é isso? Que Acabe foi rei sobre Israel. E ele tinha a esposa, e o nome dessa esposa era Jezabel. Então, Acabe é um rei muitíssimo conhecido, viveu nos dias do profeta Elias. O profeta Elias esteve profetizando nos dias deste rei. Então, é um período muito marcante na história do povo de Deus, do povo de Israel. E tem muito de Deus para nós, para trazer para nós nesse tempo. Há uma ação maravilhosa de Deus nesse tempo, há uma ação de misericórdia, de oportunidade, há uma ação de graça de Deus, de chance de Deus, há uma ação de Deus assim extraordinária, Deus se revelando como um Deus que é Senhor, que é misericordioso, que dá oportunidade, que de fato Ele age de uma maneira extraordinária na vida do seu povo e age de uma maneira extraordinária em toda a terra. Então, nós vamos ver um pouco sobre este rei e sobre o que Deus fez num período da vida dele e como Deus esteve agindo. Nós podemos ver sobre o rei Acabe. O rei Acabe, ele foi, como diz a palavra, um rei terrivelmente desobediente ao Senhor. Mas Deus, o nosso Deus, um Deus de chance, de extraordinária chance. O rei Acabe diz aqui no livro de 1 Reis, capítulo 16, quando ele vai começar a reinar, fala um pouco sobre ele. Acabe era filho de Onri, ele tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel na capital, Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, diz o texto. E mais do que qualquer outro rei, qualquer outro antes dele, ele fez o pior, mais do que qualquer. Deus reprovou. E ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, ele foi um rei nesses termos, nesse estilo aqui. O Senhor reprovava a vida dele, reprovava o reinado dele, reprovava, e ele foi pior do que qualquer outro antes dele, diz o texto. Pior. Esta era a vida dele. Mas eu quero ler para você e quero compartilhar com os irmãos algo que aconteceu logo depois, um tempo depois de Elias o profeta. Você lembra dessa parte da história?
No reinado de Acabe, ele tinha muitos sacerdotes de Baal, um Deus que não é Deus, que não é Senhor, que era apenas uma imagem, uma estátua que tinha boca e não falava, mãos e não apalpava, ouvidos e não ouvia, olhos e não enxergava, era uma estátua. Mas assim mesmo era adorado ali por Acabe, Jezabel, e estava o povo de Israel indo nesta direção. Quando Elias recebeu a palavra do Senhor e disse que não haveria de chover, e estava a seca acontecendo, e Elias então estava agora sendo perseguido por isso, porque o rei sabia que estava vinculado com Elias, o profeta, esta situação. Elias estava sendo visto como alguém que tinha amaldiçoado, e ao invés de entenderem eles que eles estavam vivendo uma vida de desobediência, por isso tudo aquilo estava acontecendo com a nação. Mas Elias então faz um desafio para mostrar quem é o Senhor. E então chamou os profetas de Baal e aí disse, com aquela questão tão conhecida, pega um sacrifício, um animal para sacrificar, vocês façam primeiro, e aí depois eu vou fazer, vocês vão buscar o seu Deus, e aquele que responder com fogo do céu é Deus. E eles buscaram, Elias zombou, disse: gritem mais alto, talvez ele esteja viajando ou conversando, ou ele esteja dormindo, e nada aconteceu. E aí Elias então foi fazer o sacrifício, e agora pediu para jogarem muita água, e ali clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo. E ele disse: olha, vocês devem verificar, se Baal é Deus, vocês devem adorá-lo, se o Senhor é Deus, então vocês devem adorá-lo. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. E aí, aquela frase tão conhecida, e aí o povo, quando viu fogo descendo, e aí se dobrou, se curvou diante do Senhor, e aí clamavam e diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, esse momento passou, Elias entrou em fuga porque Jezabel queria matá-lo, tantos acontecimentos extraordinários aconteceram a partir daí, mas aqui, capítulo 20 do livro de Reis, agora, conta-nos uma situação de misericórdia de Deus. O rei da Síria queria invadir o território de Israel, e era um exército grande, e tinha agora aliados. O rei da Síria vinha com muitos outros reis para invadir o território, mas algo extraordinário aconteceu. Uma oportunidade tremenda aconteceu. Deus, mesmo a esse rei tão desobediente, envia um profeta, não Elias. Elias estava no ministério dele, ele agora não aparece aqui ainda, vai aparecer depois, mas aqui o Senhor envia um profeta para falar com Acabe. E aí, dentro dessa situação de ser invadido, Deus dá uma chance extraordinária àquele rei. Como Deus dá chances extraordinárias às pessoas, como tem dado chances extraordinárias a pessoas, mesmo pessoas vivendo em terrível desobediência a Ele. Ele tem dado chance às pessoas, dado oportunidade às pessoas de reconhecerem, de verem que Ele é o Senhor, que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo, que Ele é perdoador e que Ele pode mudar a situação da vida, mudar a situação da casa, mudar a situação da família, mudar toda a situação. E Deus deu esta oportunidade a Acabe, o rei de Israel. Veja só o que diz o rei Ben-Hadad, capítulo 20, verso 1. Rei da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Muitos reis para atacar uma cidade, Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad, que era o rei da Síria: a sua prata, olha o que o rei mandou dizer, e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Estava tomando posse. O rei respondeu, Acabe respondeu: que seja conforme tu dizes, porque ele viu que não tinha como enfrentar aquele rei. Ó rei, meu senhor, eu e tudo que tenho somos teus.
Veja bem. Agora, verso 5. Os mensageiros voltaram ao rei Haddad e disseram, assim, agora voltam e trazem agora uma outra notícia, segunda mensagem. Assim diz Ben-Hadad, versículo 5, mandei tomar sua prata e o seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. Agora, o rei Haddad queria mais do que já tinha dito que estava a requerer. O rei de Israel, verso 7, convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam, não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, digam ao rei, meu senhor, teu servo, fará tudo o que exigiste na segunda vez, na primeira vez, mas na segunda não posso atender a essa exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos seus homens. O rei de Israel respondeu, digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que está tirando a armadura, como já um vencedor. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens, preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Mas vejam a misericórdia de Deus. Vejam a bondade de Deus. Começa a se manifestar naquela ocasião. Vejam o que o Senhor fez. Vendo toda aquela situação, nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, versículo 13, e anunciou, assim diz o Senhor. Vejam que bondade, veja a bondade de Deus. Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos. O exército era de fato enorme, o exército contra Israel. Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Que maravilha, que maravilha. Então você saberá que eu sou o Senhor. Agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, Deus iria fazer isso, Deus iria dar aquela vitória, não era apenas para que Acabe tivesse vitória, o povo tivesse vitória, não, ele daria a vitória, mas para revelar a Acabe que ele é o Senhor, que não era Haddad, não eram os outros reis que poderiam fazer o que quisessem, não, só fariam o que Deus permitisse, e Deus não estava desejoso de permitir que aqueles exércitos viessem e destruíssem Israel, mas decidiu dar a vitória a Acabe, mesmo Acabe sendo um rei como era, o pior do que todos os reis que passaram antes dele, o pior dos reis, o rei mais idólatra, o rei pior, mas ganhando uma chance desta, uma oportunidade desta, Deus estava dando a ele. Deus dá a oportunidade, nós podemos pensar, as pessoas, e nós podemos estar entendendo que Deus dá oportunidade aos piores pecadores. E Acabe estava dentre eles naqueles dias. E Deus dá oportunidade a todas as pessoas, revelando-se e permitindo que as pessoas descubram que Ele, saibam que Ele é que é o Senhor. E o que aconteceu? O profeta então disse esta notícia para ele, mas quem fará isso? Perguntou Acabe ao profeta. O profeta respondeu, assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou o rei Acabe. O profeta respondeu, você. Então Acabe convocou os jovens soldados, os líderes das províncias, 232. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Era o exército.
um exército pequeno, diante de uma multidão que estava a cercar a cidade. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. E disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. O rei Hadad tinha dado esta ordem. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército da retaguarda e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Uma vitória que não era esperada. Dada por quem? Pelo Senhor. E para quê? Se revelar a Acabe como Senhor. E olha que Acabe já tinha visto o Senhor enviar fogo do céu quando Elias orou e consumiu o sacrifício. E ali o povo reconheceu só o Senhor é Deus, Acabe ainda não. E Deus está dando uma outra chance a Acabe para reconhecê-lo como o Senhor. Tem dado esta chance a você, a tantas pessoas, para reconhecê-lo como o Senhor. É Ele o Senhor. Quero te dizer que não são os homens que estão no controle deste tempo, de situação alguma. Não é o diabo também que está no controle desse tempo, de situação alguma. Só tem um no controle: o Senhor. Só o Senhor é Deus. Não há outro no controle. Só o Senhor é Deus. É Ele que está no controle. Ele é o Senhor. E é Ele que está a conduzir. Você pensa que se lembra Mateus 10, 29, quando Jesus declara que há algo que nós precisamos estar muito conscientes. Só tem um Senhor, não tem dois senhores. Os homens não são senhores, os presidentes, reis, autoridades, Satanás não estão governando, não estão guiando, não estão fazendo o que querem quando querem. Há um Senhor, um só, o nosso Deus. E veja o que Jesus diz, penso que você se lembra, em Mateus capítulo 10, versículo 29, e tantos outros textos mostram isso. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Nenhum pardal, que ninguém dá valor, cai no chão sem o consentimento do Pai. É o Pai quem dá autorização para acontecer as coisas. Para um pardal cair, quanto mais sobre a sua vida, quanto mais sobre a vida daqueles que são dele, quanto mais sobre os homens. É o Senhor que está no controle, é o Senhor que está na condição de guiar e fazer a vontade dele. Os homens não podem fazer o que querem, quando querem, o diabo não pode fazer o que quer, quando quer. É o Senhor quem dá as ordens, é o Senhor quem autoriza. Quando ele consente, os homens podem fazer alguma coisa, o diabo pode fazer. Só quando ele consentiu, lembra? O diabo pode fazer o que queria fazer há muito tempo com Jó. Só fez quando Deus autorizou, não fez enquanto Deus não autorizou, e só fez o que Deus autorizou e deu um limite. É assim com relação à vida dos que são dele. É assim com relação à vida de todo aquele que entregou a vida para ele. Deus está cuidando da vida dos dele e dando chance àqueles que ainda não entregaram a vida para ele. Estava dando chance a Acabe, tem dado chance a tantas pessoas, mas se você já entregou a sua vida para Jesus, você é dele, e você está na mão dele, João 10, e o diabo não pode fazer com você nada se Deus não autorizar, como também não podia fazer nada com Jó, enquanto Deus não autorizasse. Por quê? Porque Jó era de Deus. Por quê? Porque você é de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você fez a melhor coisa que você poderia fazer em toda a sua existência. A melhor coisa é ser de Deus, é pertencer a Deus, ter entregue a vida ao Senhor, ter entregue a mente, o coração, a alma, o corpo, todo o ser ao Senhor.
ter feito essa entrega foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. E se você fez, a melhor coisa que você já fez em toda a sua existência. Esse é o nosso Deus. E olha que Deus estava dando chance a Acabe. E deu a vitória. E para quê? Para revelar-se, para que ele soubesse que ele é o Senhor. Mas sabe o que aconteceu depois dessa situação? Depois do que aconteceu aqui, o rei, depois disso o profeta foi ao rei de Israel e disse, depois dessa vitória, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. E iria acontecer isso? Sim. Mas tudo já estava planejado pelo Senhor. Deus já estava revelando, porque Deus haveria de trazer Haddad, o rei Haddad, para outra vez guerrear contra Israel, porque Deus tinha um outro projeto, se mostrar outra vez como o Senhor. E olha só a questão, enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam, os deuses deles, falando dos deuses de Israel, como se Israel tivesse, tem um só Deus, são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes que eles. É o que eles pensavam. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. E Deus então instigou a eles para voltarem. E olha o que Deus disse, vou adiantar um pouco o texto. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, versículo 28, assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Outra vez, para se revelar como o Senhor a Acabe, para permitir que Acabe pudesse conhecê-lo como o Senhor. E eles tinham um punhado de pessoas, eles tinham poucas pessoas, versículo 27 diz isso, o exército de Israel era pouquíssimo em relação ao exército inimigo. Os israelitas foram, verso 27, convocados e tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam do lado oposto como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. Olha a diferença. Mas Deus iria dar vitória. E deu exatamente. Exatamente. Por quê? Porque Ele não é Deus somente nas montanhas, não é Deus também somente nos vales, Ele é Deus em toda parte, em todo lugar, em todo tempo. Este é o nosso Deus. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas, Ele é o Senhor. Seus oficiais lhe disseram, soubemos que os reis dos povos de Israel são misericordiosos, quando depois que perderam, viram a derrota acontecer, e aí foram derrotados, humilhados, pedir socorro, e dizia assim, rogo-te, teu servo Ben-Hadad diz, rogo-te que me deixes viver. Agora estava rogando, e queria agora há pouco levar a prata, as esposas, os filhos, queria levar tudo das pessoas que moravam na cidade. Agora roga pela própria vida do rei Haddad. Mas por quê? Deus deu a vitória e mostrou-se como Senhor. Mesmo assim, aquele rei não aproveitou, jogou aquela chance fora. Eu quero te incentivar a não fazer isso. O rei ainda endurecido, não fez tudo o que Deus disse que era para fazer. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é Senhor. E que nada pode acontecer com os que são dele, que não seja para o bem. Quero te falar outra vez, só pode acontecer com alguma coisa com os que são de Deus, com aqueles que entregaram a vida para Jesus, que abriram o coração para Jesus, só pode acontecer aquilo que é para o bem. Só. Nada mais, nada mais. Deus não autoriza, só pode acontecer algo com a vida dos que são de Deus se for para o bem. Não para o mal? Nunca.
Nunca mais. Quando alguém entrega a vida para Jesus, nunca mais acontecerá algo que não seja para o bem desta pessoa. A Bíblia garante isto. É a palavra de nosso Deus que afirma isso. Mas alguém diz, mas se eu quebrar o braço, eu quero dizer que é para o teu bem. Se eu pegar o Covid-19, o novo coronavírus, é para o seu bem. Se eu fraturar a perna, é para o seu bem. Se eu morrer, é para o seu bem. Nada acontece com os que são de Deus que não seja para o bem. Só para o bem, só para o bem. Nada vai acontecer que não seja para o bem. E não é para castigo que vai acontecer, é para purificação. Deus trabalhando para a transformação na vida dos que são dele. Qualquer coisa que aconteça, ainda que alguém possa achar que é ruim, não é para o mal, é para o bem. Daqueles que amam a Deus, só acontece o que é para o bem. E é exatamente isso que a Bíblia diz, exatamente. Um texto conhecidíssimo, que você conhece, é só relembrar. Só acontece para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são de Deus, só. Para aqueles que entregaram a vida para Jesus, só acontece o que é para o bem. E se eu passar aperto, é para o bem. Tudo é para o bem. Nada para o mal, nada. Para os que entregaram a vida para Jesus. Romanos 8, 28. Está lembrado? Está escrito, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, em todas as coisas. Mas se eu fraturar a perna, é para o bem. Se eu tiver essa doença, é para o bem. Nada na vida do que é de Deus é para o mal, só para o bem. Só para o melhor, só para crescimento espiritual, só para transformação espiritual, só para mais achegamento a Deus, só para mais desfrutar de Deus, só para mais se encher de Deus, só para mais se alegrar em Deus, só para ter mais paz de Deus, só para ter mais força de Deus, só para o bem. É isso que a Bíblia diz. E esse projeto, verso 29, aqui diz que é para que cada um se pareça com Cristo, para serem conforme a imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Tudo é para o bem e para parecermos mais com o Filho eterno, Jesus. Todo aquele que entregou a vida para Jesus, todo aquele que é de Jesus, não vai acontecer, jamais vai acontecer algo que seja para o mal. Jamais, jamais. Por quê? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus age somente para isso, só para o bem. Por isso a melhor coisa que alguém faz é entregar a vida para Jesus. E Ele tem se revelado Senhor. Você pode descansar, você pode se alegrar. Você se entregou a vida para Jesus, está seguro, e seguro para sempre. Seguro eternamente, seguro eternamente. Que segurança, diz uma letra de um hino antigo, eu sou de Jesus. Ou vivo feliz porque eu sou de Jesus. É segurança para sempre, para todo sempre. Nada vai acontecer na vida de alguém que entregou a Jesus para o mal. Nada, nada, nada. Até a morte. É para o bem, para o bem. É exatamente o que a Bíblia mostra, é exatamente o que a Bíblia diz. A palavra de Deus mostra isso com clareza. Não há nada que vai vir sobre a vida daqueles que são de Deus que venha ser para o prejuízo, que venha ser para o mal, somente para o bem. Esse é o resumo do que Deus está fazendo, agindo. Esse texto de Romanos, capítulo 8, 28 e 29, é o resumo. E olha o que está escrito, só para fechar, no texto de Isaías 57, versículo 1 diz assim: o justo perece, ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, ninguém entende. Como é que pessoas de Deus são tiradas? Que os justos, ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Quando Deus tira a vida de um dele daqui, é para poupá-lo. Para poupá-lo.
Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Nada acontecerá com os que são de Deus para o mal. Se alegre se você é de Deus. A melhor coisa que poderia ter acontecido com a sua vida foi você ter ouvido o Evangelho, entendido o Evangelho, o Espírito Santo ter aberto teus olhos, teu entendimento, aberto teu coração, tocado no seu coração, convencido a você que você é um pecador, convencido a mim que eu sou um pecador, que eu precisava receber Jesus, que eu precisava arrepender dos pecados, que eu precisava crer em Jesus, entregar-me para Ele e ser dele, inteiramente dele. E está podendo crer hoje. Olha, não tem autorização para nada acontecer contra a minha vida que seja para o mal. Não tem nada autorização de Deus para acontecer algo com a sua vida se você entregou a vida para Jesus para o seu mal, só para o bem. Eu posso dormir descansado. Só vai acontecer o que Deus autorizar, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Aleluia, bendito seja para sempre o nosso Deus. É esse o nosso Deus. E eu quero dizer para você que se você não entregou a vida para Jesus, a melhor coisa que você pode fazer é entregar. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Ele. É uma segurança. É uma segurança inexplicável. É uma segurança inigualável. É algo maravilhoso ser de Deus. E andar com Deus, ter comunhão com Deus, buscar a Deus, achar Deus, receber de Deus, ser fortalecido por Deus, ser preenchido, ser cheio de Deus. É algo maravilhoso. E que você pode, se você abrir seu coração, se arrepender dos pecados, largar o pecado, querer não mais viver no pecado, querer agora andar e ser de Deus, amar, adorar, servir, obedecer a Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Ele haverá de fazer maravilhas na sua vida. Abre o seu coração. Este é o nosso Deus. Inigualável, incomparável. Vamos louvá-lo. Vamos bendizer o seu nome. Enalteça a Deus sempre. Se Ele atraiu você para ser dele e você se deixou atrair. Que maravilha. Que maravilha. Somos de Deus. É o amor de Deus. Que amor é esse? O amor de Deus. Incomparável, inigualável, incondicional. E agora traz paz. Traz paz para aqueles que são dele. E bom é ter paz. Bom é ter da paz de Deus. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor. Não tem amor como o de Deus. Eu desconheço. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Só tens Porque pensamentos os de paz. sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Não preciso mais olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Tamanha Eu bondade. desconheço Eu não um merecia outro nada, amor. a não ser condenação. Mas Ele me amou. Quis pagar pelos meus pecados. Que amor é E esse? pagou lá na cruz. Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Não tem Sua interesse. vontade O que eu é posso dar a boa, ele? perfeita Tudo é e dele. agradável para mim. Oh, que Deus magnífico. É esse Deus que se revela a nós como Senhor, como Todo-Poderoso, como Deus de amor, como Deus de perdão, de salvação. Quero conhecer-te, Eu quero conhecer mais a Deus. ouvir teus segredos. Ouvir segredos de Não Deus. importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Existe um espaço para você, para mim, nos braços de Deus. Para mim. Que maravilha. Tem espaço em Deus para mim, para você. Se achegue ao Senhor. Se achegue a Deus. Se entregue a Ele. Entregue a sua mente, sua vida, sua alma a Jesus. Se entregue por inteiro a Ele. Mas a paz que excede todo entendimento É o humano. Senhor que me dá essa paz. E
quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu O plano dele é plano. sempre melhor. Com misericórdia me cobre, Ele nos derramando cobre, graça derrama em graça mim. sobre Eu nós. desconheço um outro amor. Não tem amor como o dele. Eu desconheço. E ao meu respeito, eu sei que só tem Meu Deus pensamentos de só tem pensamentos paz. de paz. O Só teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para não trás. preciso mais olhar para trás. Eu não Posso olhar compreendo para frente. tamanha bondade Posso que entregar, está não sobre preciso mim. entregar tudo para ele. Conheço um outro amor assim. Ele é incomparável, inigualável é o Que Senhor. amor é Que amor é esse? Graça incalculável. Graça incalculável. Não tem interesse, Não tem. quer nada em Que nós troca. A daremos. vontade é boa, Tudo é perfeita e dele. agradável para Tudo. mim. Tudo dele. Para mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Quero mais desse amor, quero conhecer-te. Queira mais desse Ouvir amor. teus segredos. Se achegue mais a ele. Não Se aproxime mais de importa o Deus. preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Existe espaço nos braços de Deus para você. Existe. Se achegue a Para ele. mim. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a todos. Mas só salvará os que se entregarem a ele. Ninguém pode ocupar o teu lugar com Deus. E nada deve também ocupar o lugar de Deus em você. O lugar de Deus é só de Deus. Nada vai ocupar o lugar de Deus em mim. Ele é o meu Senhor, é o meu dono. Eu sou dele. E o abençoado, o privilegiado, o beneficiado sou eu. Nada vai ocupar o lugar de Deus em mim. Não tem amor como o de Deus. Não tem. Que amor é esse? Que amor é esse, o amor de Deus por nós, por você, por mim? Como devo ser fiel a Ele, como devo ser obediente, como devo ser entregue por inteiro a Ele. Por tudo isso que Ele me concede pela graça. Você também deve ser inteiramente entregue a Ele, obediente, fiel a Ele, por tudo que Ele te dá. Pela graça. Pela graça. Vamos falar com Ele. Vamos agradecer a Ele mais uma vez. Vamos engrandecer a Ele, bendizer o nome dEle. O que Ele deu a Acabe, deu a mim de chance, deu a você e tem dado aos seres humanos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Seja louvado, Senhor, para sempre. Seja exaltado, Deus, eternamente. Seja bendito em todo o tempo, em todo lugar, com toda a intensidade, pois digno é o Senhor. E nós te amamos, te adoramos, e queremos te amar mais, e te adorar mais, e nos entregar mais, e sermos mais dedicados, entregues, fiéis, obedientes a Ti, pois Tu és o nosso Deus, o Deus que nos deu o que ninguém mais poderia nos dar, quem tem nos dado o que ninguém mais tem como nos dar, e que ainda nos dará o que ninguém mais pode dar. É o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Seja exaltado e que a tua boa mão continue sobre nossa mente, nosso coração, e ajuda-nos a andar não por vista, a andar por fé, cada um de nós e todos nós. Que o teu Espírito Santo nos ajude a estarmos sempre conscientes de que só o Senhor é Deus e que só o Senhor é Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos, e que nada pode acontecer sem que o Senhor autorize. Tu és Senhor,
seja adorado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço em todos. Deus abençoe muito. Até breve. Quando Deus decidir, tudo isso acaba e aí vamos estar juntos. Mas é quando Ele decidir, é Ele que está no trono. Deus abençoe. No nome de Jesus.